Não é segredo para ninguém que os Estados Unidos são atualmente a nação mais poderosa do mundo. Não apenas isso, mas também é possível dizermos que, em termos de poder militar, influência global, capacidade econômica e alcance cultural, eles são a nação mais forte que já existiu. Maior do que o Império Romano, Britânico ou qualquer outro. Diante disso, é normal que várias pessoas se perguntem quais são as previsões bíblicas para a maior nação que já existiu, e também para o país com a maior população cristã em todo o mundo. Apesar da Bíblia não citar, especificamente os Estados Unidos, há diversas interpretações possíveis envolvendo a nação, em especial a relação do país com Israel. Vários pastores, teólogos e estudiosos afirmam ser possível encontrarmos profecias sobre a América nas Escrituras Sagradas. E no vídeo de hoje, é justamente isso que você irá conferir. O que a Bíblia diz sobre os Estados Unidos? Antes de começar, é importante novamente reforçar que, justamente por não ter citação direta ao país, existem várias interpretações diferentes sobre ele. Há quem relacione diretamente os Estados Unidos ao Apocalipse, quem diga que eles teriam influência com a destruição de Israel, e até mesmo quem ache que o papel deles está em defender Israel dos ataques russos. Mas, sob um aspecto, a maioria das profecias bíblicas concorda. O destino dos Estados Unidos e de Israel estão entrelaçados. Antes de passarmos para a relação entre ambos, foquemos na passagem do Apocalipse, que muitas pessoas acreditam ser uma referência aos Estados Unidos. Em Apocalipse 12, 13 e 17, é dito que Deus ajudará os remanescentes de Israel a escaparem, e eles serão levados para o deserto nas asas de uma grande águia. A águia é o símbolo nacional dos Estados Unidos, e conforme algumas interpretações, isso indicaria que os Estados Unidos ajudariam os judeus a escaparem quando a hora chegasse. No entanto, conforme afirma o doutor e escritor David Reagan, a referência a asas de uma grande águia pode ser encontrada em outro trecho bíblico, em Êxodo 19:4, para descrever justamente como Deus tirou os israelitas do Egito. Ou seja, aqui a águia não seria uma referência aos Estados Unidos, mas sim ao próprio Deus, sendo ele quem irá surgir para salvar o povo judeu quando o momento chegar. Quem também crê nisso é o escritor Bill Cannon. Em 2004, Bill Cannon lançou o livro Olho no Olho, enfrentando as consequências da divisão de Israel, no qual ele aponta vários fatos curiosos que aconteceram com os Estados Unidos durante a sua história. O que o autor fez foi separar alguns dos mais graves incidentes dos Estados Unidos, como, por exemplo, tornados poderosíssimos, grandes desastres naturais e até mesmo atentados terroristas. Conforme ele aponta, a maioria dessas tragédias aconteceu no mesmo dia ou 24 horas após os presidentes dos Estados Unidos tomarem alguma atitude contra Israel. O pastor Chris Sweet é um dos que acreditam que não se trata apenas de mera coincidência, mas de um sinal divino. Para ele, muito mais do que o acaso, isso seria o indicativo das promessas que Deus fez a Abraão em Gênesis 12, que diz: Disse o Senhor a Abraão, deixe a sua terra, o seu povo e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ele é um dos que creem que o destino dos Estados Unidos e de Israel estão entrelaçados divinamente. Ao longo dos anos, e principalmente conforme os últimos presidentes que governaram os Estados Unidos, a relação do país com Israel se alterou bastante. A relação entre Obama e Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, foi marcada por tensões pessoais e políticas. O apoio institucional entre os dois continuou forte, mas o tom político e diplomático era tenso e muito mais crítico. Após Obama, entre 2017 e 2021,
Donald Trump manteve relações muito mais próximas com Israel. Ele reconheceu Jerusalém como capital de Israel, transferindo a embaixada americana para lá, retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã e ainda promoveu os acordos de Abraão, os quais normalizaram relações entre Israel e diversos outros países árabes. Ou seja, em seu primeiro mandato, a relação entre ambos foi algo extremamente favorável e ativo. No governo Biden, de 2021 a 2025, a relação entre os dois ainda era marcada por um forte apoio militar e diplomático. Apesar das críticas a Israel com relação aos civis palestinos e as pressões para negociações de paz, Biden apoiou Israel em sua guerra contra o Hamas. Por fim, no segundo mandato de Trump, e até onde vimos atualmente, os Estados Unidos entraram diretamente em uma guerra entre Israel e Irã, lutando ao lado israelense. Isso só mostra que, apesar da relação entre os dois ser marcada entre altos e baixos, ainda assim ela sempre foi ativa. E como a relação entre os dois pode ser interpretada conforme as profecias bíblicas? Para o pastor Chris Sweet, no futuro, os Estados Unidos se distanciarão de Israel, o deixando sujeito ao ataque direto de seus inimigos. Conforme ele afirma, aprendemos em Ezequiel 38 e 39, Israel será atacado novamente, e nesta profecia em particular, não há ninguém para garantir sua paz, sua segurança, exceto o Senhor. Ao mesmo tempo em que ele teme que no momento em que Israel estiver em paz, é quando será atacado por seus inimigos. Também afirma que é nesse momento que Deus tomará a dianteira e defenderá a nação sob o olhar do mundo todo. Mas de onde viria este ataque a Israel? Quais seriam os inimigos que estão apenas esperando pelo momento para atacar? Conforme David Reagan, o ataque viria diretamente da Rússia. Ele também se apega à passagem de Ezequiel 38 e afirma que uma das passagens mais populares em que as pessoas afirmam ter encontrado os Estados Unidos é Ezequiel 38, onde o profeta descreve uma invasão a Israel que será lançada no fim dos tempos por uma nação das partes remotas do norte. Os versículos descritivos sobre a potência do norte deixam claro que essa nação é a Rússia. Na visão de David Reagan, o papel dos Estados Unidos seria justamente o de defender Israel de seus inimigos. Estas são duas visões um pouco diferentes, mas que se baseiam no mesmo texto em Ezequiel 38 e relatam sobre essa ligação direta entre Estados Unidos e Israel. O pastor Chris Sweet vai ainda mais longe e afirma que o país que abençoa Israel é sempre recompensado. Ele cita até mesmo a Guerra Fria, dizendo que os Estados Unidos estavam ao lado de Israel e venceu a guerra sem disparar uma bala, enquanto a União Soviética acabou se desmantelando. Apesar das interpretações bíblicas de ambos sobre o futuro dos Estados Unidos, atualmente não há indicativos de que elas estão próximas de ocorrer. A Rússia, sob o comando de Vladimir Putin, está imersa em sua própria guerra com a Ucrânia, e apesar de não manter relações amistosas com Israel e apoiar o Irã, não há nenhum indicativo de que eles planejam um ataque contra Israel. Já o receio do pastor Chris Sweet de que os Estados Unidos se afastassem de Israel e assim deixassem o caminho aberto para os inimigos da nação, parece que, pelo menos durante o governo de Trump, não irá ocorrer. Muito pelo contrário, Trump tem se aproximado cada vez mais de Israel. Dentre as várias interpretações possíveis e dentre os que acreditam que os Estados Unidos terão um papel direto no final dos tempos, seja ele positivo ou não, todos concordam em um ponto: seu futuro está intimamente ligado ao de Israel. Salvador ou condenador? Quando o momento enfim surgir, eles estarão lá para defender ou para abandonar Israel. Então, o que você acha que irá acontecer? Não deixe de comentar.